Bem, minhas queridas, meus queridos, eu queria me posicionar um pouco acerca desse julgamento que houve, sobretudo em relação a toda essa polêmica em relação aos advogados. E eu quero fazer de uma forma muito rápida, porque eu quero lançar uma linha de raciocínio que está totalmente distante, ou pelo menos parcialmente distante, do que está sendo discutido atualmente. Para não me perder, como de costume, eu vou ler algumas das coisas para que vocês possam seguir a linha de raciocínio. Primeiro elemento que eu acho que é ponto de partida, eu sou a favor da condenação pedagógica e por isso exemplar dos que atentaram contra o nosso Estado democrático de direito. Isso para mim é fundamental, né? Mas aí vamos para frente. É verdade que a geração atual de fundamentação muito pífia, muito fraca, essa geração que busca nas redes sociais e nas explicações rápidas e rasteiras das ferramentas de busca da internet, claro que isso é verdade, que sugere que os advogados possam ter é, uma falha de profundidade e podem cair muito facilmente nesses erros, nesses equívocos, nessas faltas graves, na hora que eles foram fazer as peças da defesa que eles apresentaram. Mas eu quero chamar a atenção para outros elementos que ninguém está considerando. Então, primeiro elemento, as pessoas que estiveram na linha de frente dos ataques do 8 de janeiro, a sede dos três poderes, elas já vinham sendo adestradas nas suas igrejas, nos seus grupos, das redes sociais, e muitos deles eram inclusive impedidos ou coagidos a não se informarem por outras fontes que não aquelas que eles colocavam os seus líderes, inclusive que ameaçavam as possíveis desobediências com os castigos tanto sociais, a expulsão da igreja, a expulsão do grupo, como castigos divinos, ou seja, castigos mais terríveis, tanto cá na terra quanto lá na vida pós-morte, ou seja, você tem que pertencer a esse grupo. Isso, o fato de esse grupo, essas pessoas terem sido presas, não diz que elas não possam continuar sendo alimentadas por esse grupo, sobretudo porque eles tinham direito à visita de líder religioso, e a depender de quem fosse o líder espiritual, o grupo de visita das famílias, se pensa da mesma forma, essas pessoas estavam continuando sendo alimentadas. Então, tais pessoas estavam representadas claramente pelos três primeiros julgados, né? Alimentados apenas por essa turma, certamente se sentiriam desabastecidos desse tipo de alimento quando somente tinham contato com os advogados da defensoria, que não necessariamente sequer compartilhavam da mesma visão de mundo. Então, o Estado determina que um defensor público os defenda se eles percebem, e dentro dessa sede, se eles percebem que o pessoal da defesa, da defensoria pública, não pensa na linha como eles pensam, eles claramente vão se sentir, de certo modo, deslegitimados e até certo ponto também vão se sentir convidados a botar aquele defensor para fora e claro, eles se tornam presas fáceis daquela tríade de advogados desastrosa, né, que lá estavam muito provavelmente para ganharem, claro, visibilidade eleitoreira, como o ministro Poli sinalizou, ou representar o núcleo duro da ideologia da extrema direita, que queria
aproveitar aquele palco para reafirmar a grande deslegitimação, o não reconhecimento da legitimidade daquele processo e tudo aquilo que eles apresentaram. É possível que esses caras tenham realmente defendido aquilo que eles acreditavam. Mas, assim, o grupo de réus estava se sentindo melhor representado por eles ali do que por alguém que pudesse, por acaso, dizer, olha, tal acusação pode ser diminuída a pena porque tem réu primário, tem não sei o que, tem isso, tem aquilo, tem aquilo. Cara, se o cara não vê como legítimo o juiz, como é que ele vai discutir a sentença que o juiz dá? Outro elemento, né? Vamos e convenhamos, com esses réus, né? Como esses réus, eles poderiam não aceitarem de bom grado a oferta generosa de defesa por parte desses, se estavam postas na cabeça não só deles, mas da maioria de nós, que eles seriam exemplarmente condenados, pois tudo estaria sendo transmitido por todas as mídias. Como é então? Né? Como é que eles não aceitariam uma defesa teatrológica? Já estava sendo dado na nossa cabeça, inclusive, que aqueles caras iriam ser condenados, iriam ser exemplarmente condenados. Né? O ministro Alexandre de Moraes disse que algumas falas tinham o objetivo de lacrar para alimentar as redes sociais, e nisso nós temos acordo, eu concordo plenamente com ele. Mas assim, o que ninguém está falando é que os 3 julgamentos também foram marcados com pincelada de lacração por parte do modo como foi conduzido, né, na Suprema Corte. Já era estruturado para lacrar, né, lacrar no sentido, não lacrar superficialmente apenas, mas assim, vamos ser pedagógicos, vamos mostrar para o pessoal, né, de uma forma, né, meio que agir como o Leviatã, né? Quem age, quando alguém age contra as pessoas de uma forma violenta, o Estado tem que ser mais violento ainda contra os violentos, para que exemplarmente todos possam se sentir protegidos pelo terror do Estado. Né? Então foi um pouco assim, vamos botar para lascar, botar o máximo possível. Então é meio que para lacrar, né? Essa condenação foi meio para lacrar também. Já estava estabelecido que cada fala de cada ministro, de certo modo, seria meio que uma lacração de cada um, né? Quer seja por parte daquela maioria que iria apontar para a condenação, o que já estava praticamente dada como líquida e certa, né? Quer seja por parte dos 2 ministros que diminuiriam a importância de todos aqueles crimes cometidos, né? Os 2 que foram nomeados por Bolsonaro. Então, qual seria a atitude de qualquer um de nós que, alimentados e motivados única e exclusivamente pela pregação de nossas seitas, que nos mantinham alimentados de tal ideologia, de odiadores profissionais, né? Se nós fôssemos levados a atos tão extremos como eles fizeram lá, de quebrar coisas dos 3 poderes, de invadir os 3 poderes, qual seria então a nossa atitude? Se, tendo sido capturados no exato instante do cometimento dos atos que julgássemos serem justos, né? Que estávamos ali fazendo a justiça, né? Saberíamos que seríamos postos como mártires às feras? Não é essa a atitude? Fui pego como mártir, né? Como nos comportaríamos diante da certeza da pena máxima que nos seria imposta por aqueles que nós julgássemos ser aqueles nossos algozes e, de certo modo, né, montado pela seita, uns algozes que nós julgássemos ser ilegítimos? Qual seria a nossa atitude?
né? Muito provavelmente nós aceitaríamos que aqueles advogados que assumissem nossa causa, não uma defensoria pública, que aí suspeita de imparcialidade ou, por serem imparciais, seriam deslegitimados, porque eu não quereria um grupo de imparciais, eu queria alguém que pensasse tal qual eu penso, ou eu pensasse, né? Então, a Defensoria Pública já seria suspeita de imparcialidade e de serem, de certo modo, partidárias do Estado que nós julgávamos, ou julgássemos ilegítimo, né? E ao qual nós exatamente estávamos querendo abolir. Então, a Defensoria Pública é representação desse Estado que eu, nesse caso, estivesse lá tentando abolir. Então, eu certamente não iria aceitar a Defensoria Pública, né? Nós nos deixaríamos certamente nos seduzir por aqueles, né, que nos garantíssemos que nós seríamos tratados como mártires de algozes que iriam querer lacrar através dos seus votos por nossas condenações. Claro que isso para mim está claro, né? Até que ponto, então, o teatro que se fez, ademais do fato do que realmente era, também um momento de autopromoção de cada um dos advogados de defesa, até que ponto esse teatro também não foi uma opção de também lacrar como as condenações. As condenações vão ser para lacrar. Então a gente vai lacrar também, né? Já dadas como certas. Essas condenações eram dadas como certas, né? Então alguém chega e diz, olha, eu vou te defender, os caras já vão te condenar. Mas deixa pelo menos eu te defender lá para que a gente possa lacrar do nosso lado, dizer um pouco, né, a nossa ideologia que está por trás, né? Passar para outros o recado de dizer, olha, não arrefeçam a luta. Você vai ser Marte também nesse julgamento e também no momento que nós estivermos falando. Então, isso, já que o Supremo vai lacrar em cima de vocês, deixa a gente lacrar lá, através de vocês, para o público que vê em vocês pessoas exemplares, né? Cidadãos, patriotas, etc. E aí eu, que já dei algumas aulas sobre cada um dos capítulos de O Príncipe de Maquiavel, em meus muitos anos de aula de filosofia no ensino superior, e de certo modo também me encantei com o Hino à Amizade, que é o livro O Pequeno Príncipe, de Antoine de Saint-Exupéry, eu sinceramente não vejo a confusão que o advogado fez como absurda. Nem sequer eu concordo com a análise que isso atestaria que o advogado não teria lido qualquer um dos dois livros. Mas a frase que ele citou, ela sim, pode atestar que ele não leu, pois ela não está no livro O Príncipe, né? Ela é uma interpretação preguiçosa e superficial que alguém fez de O Príncipe. Apesar dessa frase não estar presente em nenhum dos escritos de Maquiavel, ela é muitas vezes a frase que sintetiza para muitas pessoas o príncipe, mas ela não pode ser tida como uma síntese de O Príncipe, a menos que se pensasse a palavra justa como sinônimo de exata. Então, dizer que o pensamento de Maquiavel em O Príncipe diria que os fins tornariam exatos os meios, ou seja, eu quero chegar a alcançar o poder da forma mais rápida possível, então eu estou tornando exato, né? Diminuindo todos os meios que eu vou utilizar. Aí sim nós poderíamos dizer que o fim que eu estabeleço, eu quero alcançar, né? Então o objetivo do livro O Príncipe é ensinar as pessoas a conquista do poder de uma forma eficiente, ou seja, rápida, menos desgastante possível, né? E a manutenção do poder de uma forma eficaz, de modo que não perca o poder. Então dizia, olha, a minha meta é, né, chegar, se eu digo,
A minha meta é chegar aí, né, no ponto, né, quando eu digo a minha meta é chegar nesse outro ponto da forma mais rápida possível, eu já tornei exato, ou seja, eu já exatifiquei, tornei, né, ajustei o meio que eu vou utilizar. Se eu vou chegar daqui para cá da forma mais rápida possível, o único meio possível é uma reta, né? Então eu torno exato, né? Então, já que Maquiavel ele não tem preocupação, antes pelo contrário, ele faz a grande separação entre ética e política, né? A ética, portanto, a justiça, não deve ser a finalidade das ações do governante, né? Inclusive, ele deve buscar conquistar o poder de uma forma, como eu disse, eficiente, mantê-lo de forma eficaz, e se for necessário, ele enganará, ele trapaceará, ele violentará os vários grupos que estão submetidos a ele. Portanto, a preocupação nessa obra é que o governante faça o que for necessário para alcançar sua finalidade, sem se importar se tais ações sejam ou não justas, né? Justas no sentido de éticas corretas, né? Portanto, de certo modo, nem é tão escandaloso, ou no dizer do ministro, patético ou medíocre, esse erro, né, de confundir o príncipe com o pequeno príncipe, né? Quem já leu os dois, no nervosismo ali, né, poderia ser possível uma pessoa confundir o título da obra, né? Mas se eu li o príncipe, né, de repente, no nervosismo poderia sair o Pequeno Príncipe aí, né? Eu nem acho patético. Eu penso que o ministro tentou dar uma lacradinha ali também, né? Claro que é vergonhoso que possa chegar uma pessoa lá tão despreparada, mas vai se pensar aí como é que está a preparação desse pessoal da extrema-direita no Brasil, se de fato, né, tem experiência, né? Se dizia que a primeira sustentação oral da última advogada, né, que chorou, né, foi justamente ali, na Suprema Corte do país. O rapaz lá do Pequeno Príncipe, não sei se ele tem costume de fazer sustentação era mais político, né? Já foi vereador, então estava ali meio com um discurso político. Tem muito o fenômeno do nervosismo. Então, o nervosismo ele poderia ser possível para uma pessoa confundir o título da obra e o erro da frase, que muita gente interpreta Maquiavel dessa forma, que muita gente superficialmente interpreta Maquiavel, até nem atesta, de certo modo, que a pessoa não teria lido. Ele poderia ter lido com essa cabeça, né, de que os fins tornariam justos os meios. Bom, e nessa linha, né, construiria a sua peça de defesa, né, a sua sustentação oral. Claro está, no entanto, que os advogados não cumpriram seu dever de sequer trabalhar alguns contra-argumentos em relação às acusações. Mas eu reforço, como já era dada como certas as condenações, quem, julgando-se realmente defendendo mártires, né, de um julgamento injusto, gastaria tempo de suas defesas tentando que seus clientes não fossem exemplarmente punidos em uma peça de condenação feita também para lacrar na mídia, já que todo o país estaria assistindo a esses primeiros julgamentos. Quem é que ia perder tempo? Os juízes já vão te condenar. Esses caras já estão ali como líquido e certo dado para te condenar. A pena máxima é 30 anos e 6 meses. A gente não vai perder tempo de tentar, olha, a minúcia, tal argumento está desproporcional, a medida da pena que está aqui apontando para muita coisa, o réu é primário, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Quer dizer, ele não ia trabalhar essas coisas.
terminam os réus confirmando para si e para os seus irmãos de seita de que eles foram tomados como mártires. É assim que termina. Para mim, assim, as bolhas permanecem. Eu não vejo como esse julgamento tendo... Né? Como é que o julgamento termina? Termina exatamente isso. Os réus confirmando para si e para os seus irmãos de seita que eles foram tomados como mártires. Olha, nós somos mártires da nossa causa. Né? Terminam os advogados se realizando em seus intentos de lacrar para ganharem visibilidade e apoio nessa seita que os verá como pobres defensores contra um julgamento injusto de um Estado já tido como ilegítimo. Porque tendo acima pessoas ilegítimas. Né? Os caras dessa seita, eles não veem o atual presidente como um legítimo representante, um legítimo presidente, não veem o próprio Alexandre de Moraes e alguns ministros do Supremo, né, que eles dizem lá, a lista, toda a lista que o grupo da extrema esquerda, extrema direita colocou, né, eles não veem esses ministros como legítimos, só os dois que foram colocados pelo grupo deles. Né? Aí o erro de confundir os dois príncipes dos advogados soarão, inclusive, para os apoiadores da extrema-direita, que é anti-intelectualista por natureza, né? Vai dizer, olha, o cara cometeu um erro lá e os caras lá são arrogantes, ficaram tripudiando em cima deles, né? Vai ser contraproducente. Quer dizer, vai legitimar os advogados junto com a turba de pessoas que são anti-escola, né? Anti-intelectualizada, né? Contra os arrogantes intelectualistas, né? Os donos de diploma. E esses advogados vão exatamente dizer, olha, tá vendo a manifestação da arrogância de quem se acha mais por ter conhecimento de um livro, mas não tem conhecimento de vida, não tem conhecimento de Deus, não tem conhecimento de não sei o que, disso, daquilo. Outros caras vão, né, terminam se fortalecendo aí mesmo. Olha se eles não se colocarem como legisladores, né, como vereadores, como deputados nas próximas legislaturas. Por outro lado, termina que as falhas da fala, né, falhas de prolação ou de conteúdos dos advogados, né, essas falhas, esses equívocos de prolação deles, acabam ajudando para que os julgamentos também cumpram o seu objetivo indireto de lacrar na mídia. Quer dizer, advogados que cometem erros tão crassos, tão absurdos, acaba fazendo com que os ministros possam dar aquela lacradinha básica, né, e causar na mídia. Né? Acaba o pessoal dizendo, o ministro tal jantou o advogado, o fulano jantou o cicrano, e fica nesses verbos de lacração por aí. Por último, quero deixar claro que nenhuma das bolhas foi rompida com esse julgamento. Se era para ser um julgamento exemplar, não, essa bolha não foi rompida. Os compatriotas dos condenados continuarão crendo que se trata de um martírio sofrido por alguns de seus irmãos de causa, provocado por um grupo de autoridades que não tem sua legitimidade reconhecida por eles, os compatriotas, os patriotas. Os condenados continuarão na bolha deles, se verão também assim. Os advogados juram que foram humilhados por arrogantes que não alcançam o gigantismo de seus atos heróicos de representarem réus
em julgamentos de resultados já pré-estabelecidos. A mídia e muitos de nós seguiremos expondo quão absurdos foram os erros havidos por parte da defesa despreparada. As autoridades seguirão convencidas de terem feito julgamentos justos e proporcionais à gravidade dos atos e, de certo modo, exemplares. Mas nem surtirá os efeitos pedagógicos alegados por muitos, pois a seita seguirá buscando se fortalecer para minar essas 3 esferas de poder. Agora, eles não vão mais tentar invadir a sede dos 3 poderes, não é, de uma forma violenta, mas eles vão entrar, né? Eles vão começando a converter, né? Fazendo concurso, entrando, né? Ou levando o grupo, né? Os policiais para as igrejas, né? Para converter, para se tornar os exércitos, e eles também serão os combatentes. Eu sou combatente do Senhor Deus, eu vou combater, não é? E esses estarão ocupando os lugares de poder. Eles vão criar um mundo de combatentes que, convertidos a esta causa, ocupem as 3 esferas do poder. É essa a questão. Eu sei que ficou muito longa, mas eu precisava colocar essa linha de argumentação para vocês. Um grande abraço. Se gostou, manda para outras pessoas.